memórias. Raramente um autor traz suas memórias de forma muito profundas e emocionantes. Eu digo isso porque eu já li vários livros sobre memórias, onde o autor traz um pouco da sua vida, sua vivência, sobretudo com sua família. Mas aqui é diferente. Esse é o segundo livro que eu leio dela, que é da Annie Ernaux, a francesa Annie Ernaux, que a editora Fósforo está trazendo aqui para o Brasil aos poucos seus livros. E, gente, cada um melhor do que o outro. Vamos conversar um pouquinho sobre O Lugar, de Annie Ernaux. Vamos lá conhecer um pouco essa história. A Annie Ernaux é francesa e nasceu em 1940. Eu já tinha trazido outro livro dela aqui, fiz vídeo no canal, que é O Acontecimento, onde ela fala do aborto que ela teve, né? Que ela teve uma criança, estava gestando a criança e aconteceu o aborto. E esse aborto é bem interessante porque ela vai contar um pouco como a problemática, né, do aborto lá na França, no período em que ela estava gestando essa criança. É muito interessante, eu vou até deixar o link aqui em cima para vocês saberem um pouco dessa história. E é assim, é um livro para que a gente possa discutir sobre essa questão, que é uma questão muito feminina. Então eu acho que vale muito a pena saber um pouco dessa história. Como eu tinha dito anteriormente, a Annie Ernaux traz em seus livros memórias. Então, como naquele livro, O Acontecimento, ela trouxe as memórias dela sobre esse fato, que foi muito marcante na vida dela, foi a questão do aborto, aqui não vai ser diferente. Foi um marco na vida dela, foi algo que marcou muito a vida dela, que é essa relação com o pai. O Lugar é basicamente isso, a história do pai, né? Onde ela vai tentar resgatar tudo o que se passou ali no passado, durante a Segunda Guerra Mundial, um pouco, né, também da infância do pai dela. O pai dela, se eu não estou enganado, ele nasceu em 1800 e... não sei se foi 95, por aí, 1890 e pouco, se eu não estou enganado. E aí ele viveu todo aquele rebuliço do início do século, né? Aquela coisa fervilhante. Porém, ele não era da cidade grande, ele era do interior. A família toda era ali do campo, onde ele participava da agricultura. Tem essa questão da escola, né, da educação, que a gente pode muito bem fazer paralelos com a nossa aqui, né, com a nossa questão, que ainda é muito pertinente, essa questão da criança, do adolescente no campo e, de certa forma, prejudicando os estudos. Então tem essa questão. E a gente vai chegar lá. Bom, o livro começa com a notícia que ela recebe sobre a morte do pai. Ela fica assim, meio que anestesiada, sem saber reagir. Então ela vai lá ver o corpo do pai, ela vê todo o ritual, né, como era antigamente, que depois que a pessoa chegava a óbito, e ali dentro de casa vinha toda a questão funerária, trocava de roupa, a própria família ali que ela conta um pouco, dava banho no morto, então tem todo aquele ritual. Então ela vê tudo isso e ela vai descrevendo aqui de forma muito emocionante. E aí ela, de uma hora para outra, né, de uma hora para outra, tem aquele flashback e ela volta ao passado. Ela volta muito antes do nascimento dela. Ela volta ali um pouco em relação à infância do pai. Aí vocês vão me perguntar, Cristian, como é que ela vai voltar na infância do pai se ela não tinha nem nascido? É claro que ela não tinha nascido. Se ela volta na infância do pai, o pai, de certa forma, contou algumas coisas para ela. E ele sempre contava, ele gostava de histórias, e ele contava as histórias, né, como era o passado, a relação dele com os estudos, porque ele viu a Annie Ernaux crescer, estudar bastante, inclusive aprendeu um idioma, né, um novo idioma, além do francês, aprendeu inglês, por exemplo, sem ter saído do país. E uma coisa que muito chocou ele, como é que pode uma pessoa aprender um idioma sem ter ido àquele lugar onde o idioma é nativo, né? Então é muito interessante tudo isso. Ele, apesar de ser um agricultor, apesar de ter toda essa questão, né, na agricultura, mas ele era um homem muito grandioso e muito curioso e também muito sábio no seu
na sua sabedoria, né? A gente sempre fica questionando, sabedoria não é só aquilo que a gente aprende estudando, mas a vivência, né? Como podemos dizer, é a vivência de mundo. Eu acho que isso conta bastante. A gente pode trazer isso a gente pode trazer muito bem isso para os povos originários, onde tem seu saber, sem nunca ter estudado. A gente pode trazer isso também para pessoas ali na agricultura, né? Aqui mesmo posso dar exemplos do Nordeste, pessoas que nunca estudaram, que sempre ficaram ali no interior, na agricultura, mas têm seu saber, têm seu conhecimento. E com isso fica essa troca, né, maravilhosa do conhecimento da academia, dos estudos e o conhecimento popular, o conhecimento de mundo, de vivência. E é isso que ela mostra um pouco do pai dela e também um pouco da dificuldade de se estudar porque tinha que trabalhar. E assim, a gente pode trazer muito bem para a nossa realidade, que também tem casos nos dias atuais, de pessoas que não conseguem trabalhar, né? Pessoas que não conseguem estudar, tem que trabalhar, tem que ajudar a família para botar comida na mesa. Nosso país é muito vasto, é muito grande, um país aí tamanho continental, em que tem diversos problemas e que, enfim, isso é coisa do governo que ele tem que organizar, tem que entrar mais com políticas públicas para que os estudos, né, sejam mais desenvolvidos por essa parcela da população. E aqui traz todo esse engajamento, né, toda essa coisa maravilhosa, essa discussão que Ennio joga para a gente, né? Tem outra parte da história que eu gostei bastante, que é o momento em que começa a guerra, e aí ela vai descrever muito bem, até porque ela nasceu em 1940, praticamente ali no início da guerra. A guerra começou um pouco antes, mas ali já se via muito, muito mesmo todo o alvoroço, as dificuldades de encontrar comida, o racionamento, o bombardeamento por ali, né? Aviões passando, e ela lembra, muito jovem ainda, ela lembra até o fim da Segunda Guerra Mundial. Ela tinha uns 5 anos, se eu não estou enganado, por aí uns 5 ou 6 anos de idade, e aí o pai dela mostra, né, que a guerra acabou finalmente. Mas é bem interessante todo o engajamento que o pai teve durante esse momento tão crucial ali de subsistência, né, porque faltava comida, a comida era muito escassa. Eles tinham uma espécie de comércio, né? Eles conseguiram fazer um comércio ali, se destacar, porém perderam tudo durante a guerra, foram saqueados, a loja inteira foi saqueada. Ele andava quilômetros e quilômetros para pegar comida, tanto para a família dele quanto para os vizinhos ali, ajudava bastante. Ele ficou bastante conhecido lá no seu vilarejo, né, por causa disso. O vilarejo foi se modernizando, ela conta muito disso, né, da modernização pós-guerra. Eles viveram ali num período bastante conturbado, mas enfim, ela se destaca muito, né? Se casa, tem filhos, eles conhecem o neto, e ali tem todo esse... É bem interessante a gente ver todo esse desenvolvimento, né? Tanto dos pais da Annie Ernaux. Ela fala também muito da mãe, que a mãe era muito corajosa, a mãe lutou bastante ao lado do pai dela, né? E depois o pai adoeceu e a mãe ficou sempre ali. Enfim, é bastante emocionante, sobretudo quando ela vai tomar esse conhecimento da morte do pai, e também todo esse rito, né, do sepultamento, da mãe avisar que tudo acabou. É emocionante, eu gosto bastante. A escrita da Annie Ernaux é um livro bem curtinho, mas extremamente intenso, né? Mas é isso, é uma pérola, né, que a editora Fósforo traz para nós. Eu espero que venham mais e mais livros da Annie Ernaux, porque, gente, essa mulher escreve como nenhum outro. É sério, leiam, vocês vão amar isso aqui. E a história, né, dessa relação dela com o pai e todo esse êxito, né, que ela teve também em sua carreira, nos seus estudos. E às vezes ele não entendia um pouco, né, sobre essa questão
do ensino, depois foi entender um pouco, ficou vislumbrado com o neto. É maravilhoso, é lindo, é tocante, gente. É intenso. Leiam O Lugar de Enir. É isso. Se vocês gostaram, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. Até a próxima. Tchau.